Graça e paz maravilhosas. Eu sou Graça Garrido, esse é o Deixa Pra Elas e nós vamos começar uma sequência, um passeio pela Bíblia e vamos falar sobre todas as mulheres que foram relevantes no reino de Deus, relevantes para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando com vocês, recebendo a palavra do Senhor, recebendo a glória de Deus. Vamos falar sobre essas mulheres que fizeram a diferença na história. E aí, meninas, tudo bom com vocês? Bom, eu e a irmã Janine vamos passear pela Bíblia falando sobre as mulheres da Bíblia e eu não poderia deixar de fora desse tour na Bíblia sobre as mulheres a matriarca de todas, Eva. Então hoje nós vamos falar sobre a primeira mulher criada por Deus. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 19, fala sobre a criação da mulher. E está escrito assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. E a partir desse versículo, a mulher nasceu primeiramente no coração de Deus. E ele criou a Eva, aqui no versículo 22, que diz, no versículo 21 e 22, que diz que ele faz Adão cair num sono profundo, e daí ele tira a costela, enfim, e cria a mulher. Mas tudo isso nós já sabemos, né? Mas quem foi Eva? Essa mulher que hoje, nos tempos de hoje, é motivo até inclusive de memes, né? Pelo fato dela ter pecado, pelo fato dela ter sido a mulher que trouxe o pecado para dentro da humanidade. E infelizmente nós temos conhecido Eva com esse título que não é tão bom, mas Eva foi muito mais do que isso. A palavra de Deus diz que Adão viveu 930 anos e diz também, os teólogos dizem, que Eva viveu mais que Adão, que após a morte dele ela viveu muito mais. Então vamos ver aí uma mulher que viveu mais de 1000 anos? É muita história para contar, né? Mas vamos falar de um ponto da anatomia de Eva. Eva foi criada da costela, e a costela humana é um osso que fica aqui na lateral, né, do nosso corpo. Ou seja, é um osso que dá sustento para o nosso esqueleto. É um osso que protege o nosso tórax, o nosso coração, as regiões mais sensíveis do nosso corpo. Será que tem alguma relação das mulheres ser tão fortes e tão protetoras? Como eu não acredito em coincidência, eu tenho certeza que Deus ele já planejou a mulher com todo o detalhe, com todo o requinte de cuidado e delicadeza. E por essa razão, nós herdamos dessa primeira mulher essa força e, ao mesmo tempo, essa delicadeza. A costela no nosso corpo é o osso que nos dá sustento para o nosso esqueleto, protege os nossos órgãos e fica próximo ao coração. Por isso que as mulheres são tão frágeis, tão sensíveis, sabe? Por isso que as mulheres têm esse poder também de persuasão, porque elas sabem aonde fica o coração do homem. Mas tá, vamos conjecturar aqui na palavra de Deus aquilo que a Bíblia não diz. Quem foi essa mulher? A primeira mulher criada, a primeira mulher que Deus colocou na terra. Como deve ter sido viver como Eva viveu? Uma pessoa que só tinha como companhia seu marido e Deus. E daí você vê, ela tinha apenas 2 apoios na vida e era o suficiente para ela. Era o marido dela na terra e Deus no céu. E quando ela tinha alguma confidência para fazer, ou ela se confidenciava com o marido ou com o próprio Deus que vinha nos finais de tarde conversar com ela e com Adão.
e era sempre na presença dos dois. A palavra de Deus não diz que Eva falava sozinha com Deus e nem que Adão falava sozinho com Deus. A partir do momento da criação dela, os dois caminhavam juntos. E por aí nós vemos a importância de se ter comunhão com Deus, né? Para que o nosso casamento seja bem estabelecido. E o pecado só entrou quando essa conexão foi desligada. Eva foi mãe de muitos filhos, mas nós conhecemos dois que são bem famosos, que são Caim e Abel. Uma coisa que me chama sempre a atenção quando eu leio a palavra com relação à criação e fala sobre Eva é que Deus diz: não é bom que um homem esteja só, eu vou fazer para ele uma ajudadora. E muitas vezes nós, enquanto mulheres, nós reclamamos de ter esse papel na vida dos nossos maridos, filhos e das pessoas que nos rodeiam. Mas nós mulheres fomos criadas para ser aquela que ampara, aquela que ajuda, aquela que auxilia, aquela que aconselha. Isso está na nossa essência, a partir de Eva. A Bíblia também não nos diz quantos anos eles viveram dentro do jardim, mas me parece que foram muitos anos. E muitas vezes quando a gente fala a respeito da queda da humanidade, a respeito do pecado original, parece que Deus criou Adão no dia, Eva no outro e que eles pecaram no terceiro dia. E não foi assim. O pecado ele entrou através de uma decisão que ela tomou, através de uma curiosidade, um desejo que entrou no coração dela, que não provia de Deus. Mas anterior a isso, Eva permaneceu na presença. Eva era amiga de Deus. Eva ouvia o que o Senhor tinha a dizer. Em algum momento da caminhada dela, essa curiosidade fez com que ela perdesse a essência. Em que momento da sua caminhada você se perdeu? Em que momento da sua caminhada alguma coisa fez com que você se afastasse de Deus? Porque o pecado ele não entra de uma hora para outra. Ele vai crescendo dentro de você. Assim como foi com Eva, aconteceu com todas nós. E uma coisa que eu sempre paro para pensar: se Eva não fosse alguém importante para Deus, da mesma forma que ele criou, ele poderia ter destruído ela e feito outra mulher. Então por que Deus permitiu com que Eva permanecesse? Se o pecado original tivesse vindo somente de uma decisão dela, era fácil de resolver. Deus tiraria ela e colocaria outra no lugar. Mas Eva, assim como eu e você, era um ser único e amado por Deus. E o Senhor, com sua infinita misericórdia, decidiu permanecer, ao invés de apagar a história dela. Eva, depois da queda, decidiu permanecer ao lado de Adão, lutar com ele, trabalhar com ele, ter seus filhos. Através do pecado, ganhamos as dores de parto, mas ela quem sofreu, ela quem passou e ela decidiu permanecer. Talvez isso tenha nos dado uma essência de garra, força, determinação. Talvez isso tenha colocado todo o que a gente precisa para ser mãe, para batalhar, ser esposa, guerreira. Cada passo que ela deu a partir da queda dela determinou o nosso futuro. Não importa como você começa, importa como se termina. E é isso, meninas, que possamos nos lembrar de quem foi a nossa antepassada, que possamos ser como Eva foi no início, que possamos voltar à essência daquilo que Deus criou para que fôssemos ajudadoras, conselheiras, mães, esposas, mulheres amáveis, sustento e proteção. Deus abençoe seu dia.